Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o RBRP, um fundo que vem sofrendo bastante na bolsa, mas que traz aqui informações interessantes para a gente do River One, que é o maior desafio do fundo, traz informação também do Delta Plaza, Torre Sul, possíveis novas locações, outras notícias não tão boas. Vou comentar tudo isso para vocês no vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Aqui no início do relatório a gente consegue ver que ele vem pagando 27 centavinhos por cota, é um fundo grande, quase 95 mil cotistas. Temos aqui a vacância financeira quase 50%, vacância física em 40%, e é por isso que o fundo vem aí sofrendo bastante na bolsa. Como a gente diz aqui, está quase ali encontrando petróleo, bateu as mínimas históricas nos últimos dias. R$ 44, né? Então ele está bem defasado e tem um ponto aí de alerta que eu vejo pouca gente falando, eu vi o gestor comentando só uma vez e eu vou trazer isso mais para frente para vocês. Vamos seguir aqui. A gente consegue ver aqui logo no início, na nota do gestor, o seguinte. Então o River One teve acontecimentos relevantes nas últimas semanas, né? Eu trouxe vídeo aqui para vocês. No início de janeiro teve a alocação de 2 andares do River One. Sendo assim, 3 dos 14 estão locados. E ele traz mais informações, que em fevereiro teve o avanço na definição nos termos de contrato de locação da área do teatro e do restaurante. O contrato do restaurante tem um aluguel mínimo e um percentual do faturamento líquido, e o teatro um contrato de compartilhamento de receita. E ele informa que esses dois aluguéis do teatro e do restaurante não vai atingir ali um centavinho por cota, então não vai ter fato relevante. Mas que ele tem expectativa dessa parte variável conseguir superar esse valor de início. Então, quem sabe aqui a gente tem um incremento de um centavinho por cota, já seria interessante. Aí ele traz aqui algumas informações sobre o fluxo de visitas no fundo. Então, em janeiro ele disse que foi mais intenso do que a média. Ele fala que geralmente é pouco movimentado em janeiro, mas que surpreendeu o fundo. E ele traz aqui algumas razões para isso. Então, empresas com políticas de trabalho remoto devolveram áreas nos últimos anos e agora, no entender do gestor, as coisas estão retornando. Então, pode ser que a gente tenha ali novas locações. Empresas do setor de tecnologia e setor financeiro, elas anunciaram corte de funcionários e estão privilegiando aqueles que optem por trabalho híbrido, ou seja, vão alguns dias, ou presencial. Então aqui o gestor também fazendo uma leitura de mercado que pode ser que a gente tenha um crescimento nessa absorção líquida, que continua positivo. O que é absorção líquida, pessoal? É quando você tem mais locação, novas locações em valor maior do que o estoque está sendo entregue. A grosso modo é isso. Então você tem lá 100 mil de ABL livre, entrou mais 10 mil de ABL livre esse mês, só que conseguiu alocar 20 mil de ABL livre. Então você está conseguindo ter uma absorção líquida positiva. Então essa escassez acaba empurrando o preço do aluguel para cima nas regiões prime. E quando as regiões prime estiverem lotadas, vai ter um escoamento buscando regiões ao redor das regiões prime. Que essa aqui é a grande tese do fundo quando comprou o River One. Então ele fala que isso está acontecendo aos pouquinhos e diz também que o aumento dos aluguéis, principalmente nessas regiões prime e do IPTU na cidade de São Paulo, contribuem para as empresas procurarem opções mais econômicas, geralmente próximo da região prime. Para quem não sabe, o River One fica do outro lado do rio, então ele está muito próximo ali da região prime da cidade, mas ainda assim do outro lado. Então a tese do River One é conseguir locar depois da região ali prime estar totalmente locada, num preço bem mais competitivo e ao mesmo tempo muito perto. A tese é interessante, mas até o momento ela não se comprovou. Vamos continuar acompanhando. Pessoal, lembrando, se vocês estiverem gostando do conteúdo, peço like, peço que se inscrevam também para me ajudar. Estou trazendo vídeo todos os dias para vocês, trabalhando bastante aqui, beleza? Então, aqui ele informa novamente, né, a vacância alta, como a gente já sabe, e tem mais informação sobre o River One. Então ele informa aqui que abriram negociação com mais 2 lajes comerciais e receberam solicitação de envio de proposta de uma laje. Então eles não podem afirmar que nenhuma delas será convertida em locação, mas que eles estão ali trabalhando para reduzir a vacância. Para finalizar o River One, eu estava pensando bastante sobre esse edifício antes de gravar esse vídeo. E aí que eu vou falar que talvez seja um pouco contra-intuitivo de início, mas vamos ver se eu consigo me explicar. O prédio tem 14 andares, certo?
e ele representa a grande parte do PL do fundo. Se a gestão conseguisse vender parte desse ativo, seria muito interessante, porque ela ia diminuir, né, a participação do River One no PL, ia ter dinheiro em caixa, é um fundo que não tem alavancagem, conseguiria comprar novos ativos e ia diversificar bem o portfólio. Ele já tem locado 3 andares. Daqui a pouco ele tem aqui mais 2 lajes em negociação. Vamos supor que ele consiga chegar a 7 lajes. Talvez teria que fazer conta, ver a proposta. O que eu estou falando aqui é campo das ideias, conversando com vocês. Se o fundo conseguisse vender metade desse imóvel, a parte que está alocada, com contrato e tudo mais, talvez tivesse que esperar aí o fim do período de carência, né, para de fato o aluguel estar entrando e aí fazer essa venda, talvez fosse interessante. A gente ia ter a queda da receita, né, porque ia parar de receber o aluguel, mas ao mesmo tempo a gente ia vender metade do ativo, conseguir investir em outra parte, e aí você continua trabalhando para alocar a metade que falta. E aí ia ter um balanço melhor. Porque conforme a gente vai ver agora, a pegada do fundo sempre foi ter edifícios pequenininhos, mais boutique, conseguir fazer esse retrofit, locar, vender, ganho de capital, partir para a próxima. Então, por exemplo, olha os outros ativos, como eles estão performando, esses ativos mais na pegada da casa. Então, o Delta Plaza aqui teve o retrofit, tiveram algumas demandas que evoluíram para a fase de negociação e uma delas para a minuta final. Então, por esse motivo, eles acreditam que terão notícias positivas no mês de fevereiro. Vamos ver no próximo relatório o que aconteceu. Até onde eu vi, não teve fato relevante anunciando locação, mas pode ser que aconteça. Então, a estratégia está funcionando. Na Torre Sul, em dezembro, receberam propostas de locação do último conjunto disponível e acreditam que vão zerar a vacância nos próximos meses. Então, novamente, a tese funcionando. No Rio de Janeiro, né, o Castelo Branco, que é uma praça mais desafiadora, como eu comentei com vocês em vários vídeos, eles fizeram essa operação de coworking, tem até algumas fotos aqui bem legal, e deve começar no início de março. Então, um lugar mais desafiador, mas está locando. Então, se o fundo conseguisse fazer essa venda, eventualmente, do River One, para voltar para essa estratégia de pequenos prédios, faz o retrofit, aluga, faz o ganho de capital, seria muito interessante. Inclusive o gestor comentou em uma live, salvo engano, com o Baroni, que eles esperavam que iam conseguir fazer uma nova emissão, né, para diluir o River One, diminuir ali a participação no PL, e acabou que o mercado virou, eles não conseguiram e fizeram ali uma meia-culpa. Falando um pouquinho aqui do RBRL, ele tem essa posição no fundo que é da casa, já explicou, que é para conseguir calibrar essa posição de exposição do logístico, mas aqui eu sempre ressalto, ele faz o desconto de forma discricionária da taxa, então não tem dupla cobrança, ok? E o RBRL é um fundo que está interessante, está pagando bem, fez uma venda com ganho de capital também. Aqui, legal, ele trouxe informações para a gente do ativo que está em desenvolvimento. Eu não vou colocar o videozinho aqui para vocês, mas é interessante eu assistir, tá? Então, eles estão fazendo um projeto de desenvolvimento, que é um Corporate Boutique, né, que é ali bem na Faria Lima. Então, está em fase de aprovação com a prefeitura. E eles esperam que o início das obras aconteça em março de 23. E aqui uma informação bem legal, eles acreditam que o ativo pode ser pré-locado durante as obras por ter características de monousuário. E ele informa aqui abaixo, ele traz isso nos outros relatórios, né? 350 metros da Faria Lima, ali R$200 mais ou menos o metro quadrado, então um preço atrativo, e uma TIR esperada superior a 15%. Então é interessante esse movimento de desenvolvimento, eu sempre falo que quando o fundo consegue fazer um pouquinho disso dentro dele, seja expansão de um ativo, ele consegue margens melhores para a gente. E aqui também ele traz que não deve superar 10% do portfólio dentro da estratégia, então traz uma calma para quem não gosta do desenvolvimento. Cenário macroeconômico, interessante a leitura também desse mês, mas não vou tomar tempo de vocês, o vídeo inclusive já está ficando longo, mas eu quero falar mais uma coisa. Aqui tem a DRE, tá? Então não tem muito o que falar, o fundo vem gerando 27 centavinhos, as estratégias, e aqui a gente consegue ver o que eu falei, ó, o River One representa 42%, depois tem aqui o RBRL e olha os outros, bem pouquinho, tá vendo? E essa sempre foi a estratégia do fundo. Então, se ele conseguisse vender metade aqui, ó, já caía para 21%, ele conseguia investir em novos ativos, quem sabe fazer novas vendas, e ele ia girando esse portfólio. E
fazia tudo isso para quê? Que é o que eu quero comentar com vocês. Para a cota recuperar. A cota chegou no mínimo histórico, R$ 44,00. O fundo tem como cotista dele a Capitânia. A Capitânia, que sempre foi muito ativista. O que isso quer dizer? Ela compra o fundo, monta ali uma posição relevante, chama uma assembleia e pede a liquidação do fundo. De início, não precisa preocupar no RBRP, porque a Capitânia tem ali 1% só das cotas, então é bem pouquinho. Inclusive, eu vi o gestor falando disso só uma vez, que foi numa live também, acho que com o Baroni, que alguém fez essa pergunta, se eles tinham essa preocupação da Capitânia montar a posição e pedir a liquidação. Isso o fundo estava negociando lá na faixa dos 50 e poucos reais. E ele falou que não, que eles têm uma boa relação com a Capitânia. Entretanto, o fundo está caindo cada vez mais, como eu falei ali, quase achando petróleo, chegou a R$ 44,00. E eu não sei até que ponto essa cota vai cair e ninguém vai observar a oportunidade de pegar esse dinheiro que está no chão. Por quê? Vamos supor que um fundo vá, monte posição, chame a assembleia, e aí ele tem uma posição relevante, consiga passar ali a liquidação do fundo. O patrimonial do fundo está em R$ 78,00. Se liquidar todo o fundo e tem ali ativos bons, talvez consiga até mais do que isso. E a gente está falando aí de um lucro para o preço atual da cota de 30, 35, 40 reais. Então esse é o meu receio com o fundo. Eu vejo pouca gente falando sobre isso, mas é algo que com a cota caindo muito, eu confesso que me deixa com o ponto de atenção aqui ligado. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, então peço novamente o like, que se inscrevam. Lembrando do nosso grupo do Telegram, a gente está ali tentando criar uma comunidade para se ajudar. Já tem várias pessoas e eu quero criar um ambiente sempre pró-cotista, para todo mundo ganhar dinheiro, então convido vocês a entrar. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo é isso. Até mais. Valeu!